Olá, turma do Ensino Médio Integrado de Agropecuária. Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos com mais um assunto e vamos dar início agora ao assunto de evolução. Nós estudamos no assunto de ecologia em que há relações entre os seres vivos. Essas relações podem ser harmônicas ou desarmônicas e, além disso, os seres vivos interagem com o meio ambiente. Sabemos que o ser humano, inclusive, pode causar grande impacto sobre esse meio ambiente. Mas existe outro aspecto importante a se estudar quando se trata da relação entre os seres vivos. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre evolução. E agora você vai aprender um pouco mais sobre esse assunto, né? Evolução é uma teoria que surge no século XIX, que afirma que todos os seres vivos apresentam uma relação de parentesco de maior ou menor grau. Então, biologicamente, eles apresentam esse grau de parentesco. Além disso, a teoria da evolução afirma que, ao longo de milhões de anos, as espécies existentes na Terra passaram por modificações e que essas modificações permitiram o surgimento de novas espécies. Entretanto, quando se trata do estudo da biologia da modificação das espécies, um dos grandes desafios é o próprio fator tempo, né? Que isso ocorre no decorrer de milhares de anos. Observe essa imagem e imagine que cada um desses tipos de espécies surgiu em períodos diferentes. Então, como organizar na sequência correta o surgimento de cada um desses organismos? O primeiro passo seria a descoberta de indivíduos que já foram extintos a partir de registros fósseis e tentar compreender como se deu o aparecimento de novas espécies a partir de modificações. Você pode até dar uma pausa nesse vídeo e verificar se você consegue organizar na sequência correta o surgimento de cada um desses indivíduos. Veja que você considerou aí aspectos de forma corporal, né? Aspectos morfológicos e anatômicos da anatomia desses animais. Agora confira se você acertou a sequência correta. Essa imagem ela faz alusão ao fato de que as aves teriam surgido a partir dos répteis. E aqui nós estamos falando de evolução biológica de seres vivos que já apresentam um corpo complexo. Agora falando de mamíferos, o musaraña é uma espécie que vem sendo estudada e acredita-se que ele é um dos mamíferos mais primitivos. Se você fizer uma pesquisa breve, vai verificar que esse mamífero ele tem características bem peculiares. Nessa imagem você pode observar um ser vivo primitivo, semelhante ao musaraña, que a partir dele podem ter surgido outros mamíferos. Esse tipo de modificação de espécies em que um ser vivo primitivo pode ter, a partir de diferentes modificações, originado várias espécies, se chama irradiação adaptativa. E não tem como a gente falar de evolução e não falar a respeito de adaptação. E também é preciso citar duas mentes que trataram acerca desse assunto bastante, Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin. Essa imagem da girafa ela é bem difundida, apesar deles não terem feito essas comparações utilizando a girafa em si. Essa representação é mais para compreendermos a diferença entre as suas ideias. Lamarck falava de adaptação no sentido de que o organismo vivo ele se forçava a se adaptar ao meio ambiente. Então, se a árvore era alta, a girafa acabou apresentando o esticamento do seu pescoço para poder se alimentar. Enquanto Darwin apresentava uma ideia diferente, em que haviam girafas altas e girafas mais baixas, sendo que as girafas mais altas elas estavam mais adaptadas ao meio ambiente. Estando mais adaptadas, elas tinham mais sucesso à sobrevivência e à reprodução. De modo que ao longo dos anos a tendência era a sobrevivência e a permanência apenas de girafas de pescoço longo, ocorrendo aí o que ele chamou de seleção natural. Então nós temos essas duas personalidades, Lamarck, que tratava da lei do uso e desuso e a transmissão de caracteres adquiridos, e que estudou organismos que ele identificou como invertebrados. E Charles Darwin, que publicou seu famoso livro A Origem das Espécies em 1859.
Mas é importante ressaltar que na história do pensamento evolutivo houveram outros pensadores antes destes em que trouxeram as primeiras ideias sobre evolução orgânica. Após o debate entre geração espontânea e teoria da biogênese, passou-se a estudar a origem das espécies a partir de diferentes pontos de vista. Aristóteles havia proposto a escala natural, em que rochas e minerais estariam na base, posteriormente fungos, plantas, animais, humanos e na sequência Deus seria o ser superior. Mas para Lamarck seria diferente. Na sua escala natural, primeiro teriam surgido os indivíduos mais simples e no decorrer do tempo foram surgindo outros seres vivos mais complexos e que as modificações físicas que surgiam eram progressivas. Portanto, ele considerava que indivíduos mais complexos eram mais evoluídos. Dessa forma, existiram várias ideias pré-darwinianas, como a de Buffon, que afirmava que o homem é um animal, a de Cuvier, que a extinção é um fato. Existem fósseis descobertos e a serem descobertos. As ideias de Lamarck sobre transmutação das espécies. As ideias de Geoffroy, que apontava que havia influência do meio sobre desenvolvimento embrionário e que a partir daí poderiam surgir novas espécies com mudanças súbitas. E assim, o desafio do estudo da evolução é compreender o surgimento da vida e de diferentes espécies no nosso planeta. E você deve compreender as diferentes teorias evolutivas e as evidências da evolução, sendo que a evolução biológica é o conjunto de transformações adaptativas que ocorrem ao longo do tempo nos seres vivos. E para entender essas modificações, a biologia evolutiva considera várias áreas do conhecimento, como a morfologia, embriologia, genética molecular, química e paleontologia. Antes, a diversidade biológica, que era vista apenas sob a teoria fixista, que defende que as espécies são imutáveis e que surgiram a partir do criacionismo ou por geração espontânea, surge essa teoria evolucionista com diferentes pontos de vista científicos, o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo. Como você pode verificar nessa imagem a diferença entre o fixismo e o evolucionismo. Tratando de diversidade biológica, a teoria da evolução propõe que a vida na Terra começou há centenas de milhões de anos, com formas relativamente simples e no decorrer do tempo, a partir de modificações, foram originando uma sucessão de organismos cada vez mais complexos e variados. Mas como teria se originado inicialmente a vida na Terra? Você já deve ter estudado as diferentes propostas para explicar a origem de vida na Terra, né? Então, o primeiro seria a origem por criação divina. Segundo, a proposta de origem a partir de matéria extraterrestre. E a origem por evolução química ou molecular, que é atualmente mais aceita. Ora, com o surgimento do universo a partir do Big Bang e da Terra, essa Terra primitiva apresentava suas características que são diferentes de nossos dias atuais. Inclusive, é importante destacar que a astrobiologia ou exobiologia é uma recente área de pesquisa científica que estuda as condições de outros planetas e as condições necessárias à vida, que busca compreender se há vida no universo em conexão com o ambiente astronômico. A hipótese do surgimento da vida de origem por evolução química é apoiada sobre as ideias de condições da Terra primitiva propostas por Oparin e Aldan, apoiada sobre o experimento de Miller e Urey, que simularam as condições da Terra primitiva e obtiveram a formação de aminoácidos, que são unidades que formam proteínas, moléculas que são formadas a priori somente em organismos vivos, além dos experimentos de Fox, que aquecendo aminoácidos observou a formação de esferas, ou seja, a união dessas moléculas, demonstrando que a organização de moléculas orgânicas pode ter favorecido o surgimento da célula. A célula, que é considerada a unidade básica da vida e que forma os seres vivos, sejam eles unicelulares ou pluricelulares. Portanto, a vida teria surgido com o surgimento das células, sendo que é mais aceito que as primeiras células tenham sido células procarióticas e que a partir de uma célula procariótica ancestral, através da evolução química, houve o surgimento da célula eucariótica com um núcleo mais organizado e diferentes organelas no seu interior. Organelas que geralmente são membranosas teriam surgido a partir da invaginação da membrana plasmática. Agora, em se tratando das teorias evolutivas que envolvem organismos mais complexos,
Já falamos do lamarckismo, que considera que o ambiente impõe características aos seres vivos e, portanto, afirma também que, a partir da lei do uso e desuso, há o desenvolvimento de estruturas, como no caso o desenvolvimento de membranas interdigitais no pato devido à necessidade de natação. Ou seja, o uso das patas na água teria sido um fator para o desenvolvimento das membranas interdigitais. Seguindo a corrente da lei do uso e desuso, poderia-se dizer que as aves pernaltas teriam desenvolvido pernas alongadas devido à necessidade de evitar molhar e a captura de peixes, ou que a língua do tamanduá se deve ao esforço para capturar formigas, e que essas características desenvolvidas seriam transmitidas aos seus descendentes, os caracteres adquiridos. Hoje se sabe que há várias considerações errôneas sobre a lei do uso e desuso, e que a evolução não ocorre de maneira considerada progressiva, como Lamarck propôs. A evolução nem sempre se dará do indivíduo mais simples para os mais complexos, e que nós devemos notar termos que foram propostos por Darwin, como ancestral comum, modificações por descendência e seleção natural, e que indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. De acordo com o darwinismo, há o princípio da variação, em que qualquer população há variação morfológica, fisiológica e comportamental entre os indivíduos. Outro princípio é o da hereditariedade. Os filhotes assemelham-se mais aos pais do que a indivíduos não relacionados. Além do princípio da seleção, em que algumas formas são bem mais sucedidas na sobrevivência e na reprodução do que outras em dado ambiente. Princípios que explicam o fato da predominância de mariposas mais claras antes da Revolução Industrial e a predominância de mariposas mais escuras após a Revolução Industrial, uma vez que o ambiente antes da Revolução Industrial favorecia a sobrevivência de mariposas mais claras pela tonalidade do tronco das árvores. E após a Revolução Industrial, ela favorecia a predominância, a sobrevivência de mariposas de asa mais escuras, depois da incrustação de resíduos poluentes no tronco das árvores. Mas nós vamos estudar mais sobre darwinismo e neodarwinismo na próxima aula. Obrigada por assistir essa aula até o fim, e esse bem que você faz é a você. Estudar é uma das escolhas certeiras para o sucesso. E essa é uma seleção natural. Até a próxima aula.